Tudo bem. A filtração deixou a água do mar bem transparente, mas e o sal? Ela conseguiu separar a água do sal? Na hora foi o que eu pensei. A água estava tão clara, tão transparente, mas quando experimentei, eu vi que estava salgada como toda a água do mar. Você tá louco? Você experimentou a água do mar? O que tem? Só um pouquinho. Mas isso? O que tem? E você lá sabe de onde seu amigo trouxe essa água? E essa água que você tá bebendo, você sabe de onde ela vem? Será que o Paulo tem razão? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. É lógico que o Paulão tem razão. A gente nunca deve colocar uma água na boca sem saber se ela foi devidamente tratada. Isso pode ser perigoso. Agora deixa eu ver. Será que água transparente significa água pura? É claro que não. É só pensar na água do mar que foi filtrada. Ela tem muitas substâncias que a gente não pode ver, como o sal. Ou seja, ela é transparente, mas não é pura. Já sei o que você deve estar pensando. Como é que uma substância pode estar misturada na outra sem ser vista? Como o sal na água, por exemplo. Para responder essa pergunta, eu acho melhor a gente dar um pulo até o laboratório. Vamos ao laboratório. Veja, temos aqui 2 recipientes com água pura e transparente. Num deles, vamos colocar sal e misturar bem. Olhe o que acontece. O sal sumiu. Não dá para ver nenhuma diferença entre a água salgada e a água sem sal. Quando misturamos uma substância na água e ela some, como o sal sumiu, dizemos que a substância se dissolveu. Isso se chama dissolução. Quando se dissolve uma substância na água, ela continua transparente. Mas atenção, transparente não quer dizer incolor. Veja. Vamos dissolver corantes diferentes nos 2 recipientes. As soluções têm agora cores diferentes, mas como podemos ver, elas continuam transparentes. Veja nesse desenho como acontece a dissolução. No início, as partículas da substância que foi colocada na água estão todas juntas. Mas com a agitação, aos poucos elas vão se soltando, de maneira que, no final, ficam uniformemente distribuídas pela solução. Bom, é hora de aprender algumas definições. Vamos lá. A transparência é uma propriedade muito importante das soluções. Solução. Um líquido que contém uma substância dissolvida se chama solução. Misturando água e sal, por exemplo, preparamos uma solução de sal em água. Soluto. O sal é o soluto. Solvente. E a água é o solvente. Todas as soluções são transparentes. O leite, por exemplo, não é uma solução, pois é uma mistura turva, não transparente. Transparência, solução, soluto e solvente. Preste atenção que nós vamos repetir. Transparência, solução, soluto e solvente. Quando a gente dissolve alguma coisa num líquido, temos uma solução. Toda solução é transparente. No caso de uma solução de sal em água, o sal é o soluto E a água é o solvente. Ao fazer essa reportagem sobre o corte do fornecimento de água, eu fiquei bastante interessada nessa história de limpar a água do mar. Nós já vimos que é possível separar a areia da água do mar através de um filtro de papel. E vimos também que o sal continua dissolvido na água, mesmo depois da filtração. Agora, o que aconteceria se nós deixássemos a água do mar quieta, paradinha? Será que o sal iria para o fundo? Em outras palavras, será que é possível separar o sal da água do mar através da decantação? Não. Acho que sim. Não. Não sei. Pois é, parece que as pessoas não têm muita certeza sobre esse assunto. E você sabe? Será que a decantação pode nos ajudar a resolver esse problema? Decantação. Sabe que eu acho que essa é uma excelente ideia? E não é não, Paulão. Eu deixei a água do mar quietinha de um dia para o outro e o sal que estava dissolvido da água não decantou. A água ficou salgada do mesmo jeito. Aí, uma freguesa da banca que é química me explicou que quando uma substância está dissolvida num líquido, não adianta que ela não se separa sozinha. Não, mas espera aí.
A areia estava dissolvida na água do mar e decantou. Não, engano seu, Paulão. A areia não estava dissolvida. Ela estava simplesmente misturada. É por este motivo que a água do mar estava turva. E a gente viu que para separar uma substância que está apenas misturada, basta decantar, peneirar ou filtrar. Quando uma substância está dissolvida mesmo, a água fica assim, ó, transparente. Aí precisa fazer outra coisa para separar. Que coisa? Não sei. É justamente isso que eu vou descobrir quando eu for lá no laboratório, onde essa freguesa que é química trabalha. Ela me convidou. E quando é que você vai? Só na próxima teleaula. Nossa, Clóvis, o papo tá ótimo, mas tá na minha hora. Opa. Mas olha lá, hein? Depois você vai ter que me explicar direitinho como é que faz para separar o soluto do solvente. No caso dessa solução de água em sal. Isso, soluto, solvente, solução. Gostei de ver, rapaz. Tchau. Opa. Bom, ainda não foi dessa vez que a gente conseguiu separar o sal que está dissolvido na água. Mas se você reparar bem, hoje a gente aprendeu um bocado de coisa. Preste atenção para você ver. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Hoje, vimos 3 métodos de separar uma substância líquida de uma substância sólida: a decantação, a peneiração e a filtração. Aprendemos que quando uma substância é misturada na água e some, é porque ela se dissolveu na água. E também que um líquido que tem uma substância dissolvida se chama solução. A solução é sempre transparente e pode ser colorida, desde que continue transparente. Vimos que o sal é chamado soluto e a água solvente. Por último, aprendemos que uma substância dissolvida na água não pode ser separada por decantação, peneiração ou filtração. É necessário outro método. Você viu que o Clóvis não brinca em serviço, não é mesmo? Quando ele quer descobrir alguma coisa, ele procura nas revistas, nos livros, pergunta para quem sabe e até faz experiências. Você pode e deve fazer isso. Você pode ver, por exemplo, quais as substâncias do seu dia a dia que se dissolvem na água. Você deve, é claro, também dar uma boa estudada no seu livro de química. Na próxima teleaula, a gente volta com novas informações. Até lá!